Oi gente, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Bem-vindos ao canal do YouTube do curso de História da PUC Minas. Meu nome é Carolina Del Rio, eu sou professora de História e ex-aluna da PUC. E eu vim aqui ao convite do Departamento de História para poder vir conversar, debater e explicar alguns termos que são muito recorrentes na história e que de uns anos para cá eles vêm aparecendo cada vez mais nos nossos diálogos, nas conversas, nas notícias, que são termos que muitas vezes a gente não sabe diferenciar um do outro, que tá tudo bem com isso. Então eu vim aqui explicar, conversar e debater esses conceitos. Eu vim aqui então hoje para debater esses conceitos, explicar eles para vocês. E o conceito que eu escolhi, que eu decidi falar um pouco sobre eles, é o totalitarismo e o autoritarismo, que são conceitos que vêm aparecendo bastante nos últimos anos na televisão, no nosso próprio diálogo, e eu vim esclarecer porque eu sinto a necessidade que as pessoas utilizam muito esses termos, sabem muito bem o que cada um significa, aonde utilizá-los, qual a diferença entre cada um. Então eu vim aqui explicar um pouquinho para vocês. Com relação ao totalitarismo e o autoritarismo, existe uma linha muito tênue, muito fina entre esses dois conceitos, e por muitas vezes a gente confunde um com o outro ou não sabe utilizar muito bem eles para distinguir se é o autoritarismo ou o totalitarismo, aquele regime de ditadura. Então eu vim agora explicar um pouco do conceito de cada um para vocês. Então vamos falar um pouco sobre esses conceitos. Vamos começar com o totalitarismo. O que é o totalitarismo mesmo? O totalitarismo é um sistema político caracterizado pelo domínio de uma pessoa ou de um partido político no poder sobre a nação. A pessoa ou o partido político que está no poder tem o controle absoluto tanto da vida pública quanto da vida privada. Já o autoritarismo é uma forma de governo caracterizada pela obediência absoluta e cega à autoridade. O autoritarismo também tem como característica a obediência inquestionável da sua população. Agora que eu apresentei para vocês o significado de totalitarismo e autoritarismo, vocês devem estar se perguntando: é a mesma coisa, Carol? Mas não é, pessoal. Agora eu vou explicar para vocês, nos mínimos detalhes, aonde está a diferença de totalitarismo e do autoritarismo. Então, realmente, o totalitarismo e o autoritarismo têm diversas características em comum, mas a principal diferença entre eles é que o sistema autoritarismo, o sistema autoritário, ele tenta mascarar um pouco a sua ditadura e mostrar para o povo que, apesar de ser um sistema autoritário, eles têm uma certa abertura à democracia. Só que essa abertura à democracia, ela é apenas um discurso, porque na prática não é assim que funciona. Na prática, o ditador, ele tem um controle absoluto sobre os meios de comunicação, sobre o sindicato, sobre tudo da população. O melhor exemplo que eu tenho para dar quando eu falo sobre autoritarismo é a ditadura militar brasileira. A ditadura militar brasileira, que aconteceu de 1964 a 1985, eles tinham dois partidos políticos. A Arena, que apoiava os militares, e o MDB, que era contra. E é claro que a ditadura militar brasileira, ela era totalmente contra a manifestação pública de opinião, eles censuravam todos os meios de comunicação, só que eles tentavam mostrar para o povo que, olha, nós temos dois partidos, então a democracia existe aqui sim no Brasil. Então, no autoritarismo, eles agem de maneira autoritária, o Estado é forte, a concentração de poder é em cima apenas de uma pessoa, de um partido político, só que eles tentam mascarar isso. Eles são autoritários, mas tentam mostrar para a sua população que eles não são. Eles tentam mostrar que existe sim uma democracia. Já o totalitarismo, eles trabalham principalmente com a ideia do terror. O que significa essa ideia do terror? Que o Estado está presente e controla tudo e todos dessa sociedade. O Estado está sob o controle de tudo, sob o controle da economia, sob o controle da indústria, sob o controle da comunicação, da cultura, eles têm sobre tudo. Por isso a ideia é totalitário, controle total sobre a sociedade. E como eu já citei para vocês, eles trabalham muito com essa ideia do terror, As pessoas que vivem sob o regime totalitário têm muito medo. Não que as pessoas no regime autoritário não tenham medo, mas é por causa que eles utilizam o terror até mesmo de maneira psicológica. E esse terror, ele invade também o seu meio privado. Então esse terror, ele invade esse âmbito privado, esse terror, ele invade a sua cabeça, a sua família, ele está no meio de tudo. Então, o regime totalitário é aquele onde o ditador consegue regular as suas ações até mesmo dentro do seu âmbito privado, dentro da sua residência, dentro da sua casa.
quem escreve e debate bastante sobre esse tema do totalitarismo, o autoritarismo, o terror dentro do meio privado é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt, né, ela é uma filósofa política alemã de origem judaica muito influente, muito importante do século XX. É importante também ressaltar um detalhe que o totalitarismo, ele não tem um lado político, né, um lado do partido. Ele pode ser tanto de extrema esquerda quanto de extrema direita. E de extrema esquerda a gente tem como exemplo o stalinismo na União Soviética, e de extrema direita a gente tem o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Então o totalitarismo ele pode aparecer tanto de um lado quanto do outro. Bom, agora que eu expliquei para vocês, né, as principais diferenças entre o totalitarismo e o autoritarismo, eu vim falar as características em comum entre esses dois tipos de governo. Como primeira característica, a gente tem um culto muito forte ao líder. Então essa imagem do líder aparecia em todos os locais, em escolas, na TV, na rua. A imagem do líder estava sempre presente no dia a dia das pessoas. Como eu já falei antes, tinha uma grande centralização do poder na mão de uma pessoa, de um partido. Eles tinham um uso muito forte do terror, tinha muita violência. Existia uma censura muito grande de todos os meios de comunicação existentes, praticamente. As pessoas daquela nação só ouviam falar, né, sobre o que o governo queria que elas ouvissem, que elas vissem. Então tudo que era a opinião contra do governo era censurado, e provavelmente as pessoas, né, que eram contra o governo, provavelmente não, com certeza as pessoas que eram contra as ideias principais do governo, elas eram torturadas, elas eram mortas, elas eram raptadas, separadas de suas famílias. Acontecia ainda assim uma grande exaltação do exército, então também tinha um grande investimento bélico, um grande investimento em armas. E por fim, a gente tem como uma característica muito forte o nacionalismo. Mas para além disso, né, quando eu falo nacionalismo, as pessoas pensam exaltar a própria cultura. Realmente uma exaltação muito forte da própria cultura, mas eles também pregavam a exclusão de outros povos, de outras etnias, uma perseguição muito forte à cultura que não fosse a deles. E por fim, né, as pessoas vêm muito questionar e perguntar sobre a relação da democracia, o autoritarismo e o totalitarismo. E bom, essa relação não existe, porque a democracia ela é totalmente contrária ao autoritarismo e o totalitarismo, né? As características de uma democracia, né, elas são totalmente contrárias ao que o autoritarismo e o totalitarismo pregam, tem como características em comum. Então por isso que num regime totalitário ou autoritário nunca vai existir a democracia, por causa que eles pregam uma coisa e a democracia prega outra. Então a democracia, um Estado, né, que é democrático, ele tem liberdade de expressão, ele tem liberdade de imprensa, ele tem acesso irrestrito às informações, você pode cobrar do seu governante satisfações sobre como ele anda gastando esse dinheiro, como é o governo dele. Então, assim, no sistema autoritário, como eu já expliquei para vocês, no sistema totalitário também, como eu já expliquei, essas características não existem. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, né, o conceito agora de autoritarismo, totalitarismo, quais as diferenças entre eles, quais as características para vocês poderem reconhecer se o governo está sendo totalitário ou autoritário, ou se está sendo realmente um governo democrático, como deve ser. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada. E eu também venho convidar vocês para participar do primeiro colóquio da PUC Minas. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, mas ele vai acontecer dia 15 e 16 de junho. O link para inscrição vai estar aqui embaixo também. Espero que vocês participem. É um evento que vai ser muito bom, vai ser muito gostoso de assistir, de participar. Muito obrigada por tudo, pessoal. Então um beijo e até a próxima.